Jesus do céu, caraca, a época de Copa tem Ed demais, Jesus. Tá, vou ler aqui. E dessa vez fazer mais um videozinho roubando vídeo do Eric Arten. Meu Jesus. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque eu já falei muito, eu bati muito, defendendo, blá blá blá. Porque é pecado no design de personagem ser feio. Por quê? Sei lá, porque eu bati muito em quem problematiza personagem bonita, ou personagem fetiche, o personagem com apelo específico, aquela putaria de resumir o personagem único exclusivamente ao seu apelo, não pode ter personagem bonito, não pode nada, né? Aquele negócio de hiper interpretar a obra como se uma obra. É aquela coisinha que eu vi falando, a gente tem obra que quer te deixar assustado. Temos obras que querem te deixar tenso. Temos obras que querem te fazer rir. Temos obras que querem te deixar reflexivo. Temos obras que querem te incomodar. Temos obras que querem te deixar triste, te deixar amargurado, te deixar complexado, te deixar horrorizado. Temos várias obras, ninguém problematiza essas obras ativamente pelo que ela está tentando fazer. Mas aí temos obras que querem te deixar de duraço e não pode. Não pode. E não é nem a questão, tipo, de ser bem ou mal feito. Você percebe que a discussão na internet inteira é basicamente a existência. Não existe o bem feito. Porque eu não tô falando, tipo, ai, a personagem tipo de Cowboy Bop ela é sensual. Não, não é esse o ponto. Eu não preciso justificar em uma obra de comédia a comédia existir. Eu não preciso justificar uma cena triste em uma obra que tá tentando ser triste. É tipo, só pode existir o personagem bonito se dentro da história tiver um motivo para ele ser bonito. Ao mesmo tempo que adivinha, o que a gente tem aqui é pecado um design de personagem ser feio? Não, porque existem pessoas feias. Assim como a própria beleza, ela é contextual. Então eu não preciso, como está aqui na tela do Eric Arten, de um corcunda de Notre Dame e ele ser muito feio. Não, o personagem ele pode ser feio. Porque o personagem pode ter qualquer design. Porque assim como eu faço um personagem bonito porque eu quero colocar ele bonito, eu posso fazer um personagem feio por ele ser feio. Eu posso fazer o que eu quiser. Nada precisa pedir permissão para existir. Assim como nada precisa de permissão para as pessoas gostarem. Se eu, por exemplo, tô cansado de ver personagem igual ao jogo, bonitinha, ai, igualzinho modelinho. Aí eu vejo um personagem feio e falo, mano, esse personagem feio, só por ele ser diferente eu gostei mais dele. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema é que as pessoas nicham e só querem deixar de existir aquilo que eles gostam. E pra justificar essa ação deles, porque não tem valor, não tem qualitativo, eles colocam a guerra cultural. Ai meu Deus, é que querem deixar as pessoas, as personagens femininas do Ocidente e Oriente feias. Puta que pariu, que vontade de morrer. Bando de cabaço do caralho. É isso que me deixa puto. Porque eu preciso, em vez de falar se foi bem ou mal feito, eu preciso ir pra essa guerrinha cultural. Puta que o pariu. É ridículo. Porque você não precisa. Assim como eu não preciso. Tá, tem tal anime que, sei lá, é aquele anime. Aquilo que eu falei, quando eu tinha 4 anos eu caí, machuquei meu joelho, aí isso me fez uma cicatriz e fica lá no personagem, que é muita cultura de OC. Eu tô usando cultura de OC porque eu acho que é muito provável, se você tá aqui no meu canal, você conhecer essa cultura de OC. Você conhecer essa cultura de fazer o seu personagem, porque muitas das pessoas que gostam de desenhar e aprenderam a desenhar e tem um senso artístico um pouquinho mais elevado são as pessoas que desenham, são as pessoas que estão dentro da cultura de OC. Só que essa própria cultura de OC tem suas próprias regras, as suas próprias percepções dentro de si mesmas. Ou seja, as regras que muitas vezes um cara de OC coloca na sua própria arte para ser boa, não vai ser a regra percebida. E outro tipo de arte, é aquela coisa de, pra você tentar ter vez de arte, você acaba enchendo a própria quantidade, a própria elemento da arte. E aquilo, mais importante do que fazer uma crítica, fazer uma crítica correta, porque falar, até papagaio fala, falar correto dentro do próprio processo racional, sem você ficar cagando regras nos outros, é o correto você fazer dentro de qualquer tipo de debate saudável, entendeu? Ah, lembra de papo punheteiro? Foda-se, foda-se. Eu não preciso falar que isso aqui é papo punheteiro pra falar se isso é bonito ou não. Porque adivinha, porque se eu fosse jogar, muito provavelmente eu ia cagar pro visual e ia só ler a porra do kit. Ver se a Ford é fraco. Se eu existo, essa pessoa que joga esse jogo também pode existir. No final é só você, não entendendo e querendo estigmatizar jogar todo mundo pro lixo. Parabéns, você é o problema do mundo. A diferença é que você acha que você tá fazendo bem. A única coisa que tá é que talvez você esteja no lugar certo. Você não está no lugar certo, talvez por sorte. Não porque você tá direto do processo nacional. Tá vendo o que eu tô querendo dizer? Lê, não entendi. Isso aqui é um pouquinho complicado, então não vou um pouquinho mais profundo. É que, não vou falar. Da namorada dominatrix. Aí o pessoal quer. Essa personagem ela é problemática porque você tá fazendo a puta pura, que ela é provocadora, igual uma prostituta, mas na verdade ela ainda é pura pela. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque a obra é ruim. Sem isso. Por quê? Porque um dos apelos é o contraste da personalidade. Uma personagem que ela age como se ela estivesse dominando a situação, mas o contraste que tem igualzinho. Amigo. Então, exatamente pela mesma existência que um grandão, gigantesco, musculoso, mas sensível, tem um contraste do contraste, literal do contraste, grandão, mas sensível.
uma dominatrix pura, tem um apelo entre si. O problema é que as pessoas querem limitar a obra à sua materialidade. Por quê? Porque você quer tirar o que a obra é e colocar a realidade na obra. O que não tem nenhum problema. Por quê? Porque a obra não tá refém da sua temporalidade. Mas a obra vai estar aqui nessa temporalidade. A obra está aqui ontem, a obra vai estar aqui hoje e a obra vai estar aqui amanhã. Então a materialidade tem que ser feita como ontem, como hoje e como amanhã. E querem pegar a interpretação e bater como se fosse pedra. O que acontece muito em Gacha também é porque Gacha eles estão coletando informações. Porque já como é um negócio de waifismo, quanto mais informações até me desconecta, aquilo que eu falei, quando eu tinha 4 anos eu caí, machuquei meu joelho, aí isso me fez uma cicatriz e fica lá no personagem, que é muita cultura de OC. Eu tô usando cultura de OC porque eu acho que é muito provável, se você tá aqui no meu canal, você conhecer essa cultura de OC. Você conhecer essa cultura de fazer o seu personagem, porque muitas das pessoas que gostam de desenhar e aprenderam a desenhar e têm um senso artístico um pouquinho mais elevado são as pessoas que desenham, são as pessoas que estão dentro da cultura de OC. Só que essa própria cultura de OC tem suas próprias regras, as suas próprias percepções dentro de si mesmas. Ou seja, até muitas vezes um cara de OC coloca na sua própria arte pra ser boa, não vai ser a regra percebida. E outro tipo de arte, é aquela coisa de, pra você tentar ter vez de arte, você acaba enchendo a própria quantidade e a própria elemento da arte. E aquilo, mais importante do que fazer uma crítica correta, porque falar, até papagaio fala, falar correto dentro do próprio processo racional, sem você ficar cagando regra em cima dos outros, é o correto de fazer desde qualquer tipo de debate saudável, entendeu? Ah, lembra de papo inteiro? Foda-se. Eu não preciso falar que isso aqui é papo inteiro pra falar se isso é bonito ou não. Porque adivinha, porque se eu fosse jogar, muito provavelmente eu ia cagar o visual e ia só olhar a porra do kit. Ver se é forte ou fraco. Se eu existo, as pessoas que jogam esse jogo também podem existir. No final é só você, não entendendo e querendo estigmatizar e jogar todo mundo pro lixo. Parabéns, você é o problema do mundo. A diferença é que você acha que você tá fazendo bem. A única coisa que tá é que talvez você esteja no lugar certo. Você não está no lugar certo, talvez por sorte. Não porque você tá direto no processo racional. Tá vendo o que eu tô querendo dizer? Lê, não entendi. Isso aqui é um pouquinho complicado, então não vou um pouquinho mais profundo. É que, não vou falar isso aqui, que eu tenho um exemplo muito bom, mas eu não vou dar regra lá na internet citar, você sabe quem, a cada X minutos. Não vou citar. Mas o mundo às vezes sofre mais pelos passivos do que pelos ativos. Mas é muito difícil descobrir isso só olhando pra ela. Você merecer ter um design gladiador melhor que essa boneca. Eu não quero generalizar porque não são todos os personagens, mas existe sim uma certa tendência de vários personagens de Gacha não comunicarem o que normalmente se esperaria deles. É um design que isso é uma merda. Por quê? O que se espera dentro de qualquer coisa de história, é aquilo que eu falei. Porque a coisa do você, a coisa de se traduzir existem histórias que precisam ser traduzidas a sua estética nativa no começo, captação. Então quando você vai fazer o seu você precisa traduzir, vamos lá, se eu pegar uma arte feita, um desenho hindu, pegar uma receita da Etiópia e pegar aquela Etiópia, se você pegar aquela arte de egípcia, dentro dos signos egípcios, você que é brasileiro, você vai entender aquela porra. Então é uma arte ruim, né? Olha, mas se você fizesse uma arte boa, todas as culturas entenderiam. Parabéns, você tem que pegar a porra, esse filho da puta não sabe o que é um porra do leão. A silhueta de leão faz sentido pra ele? Oh, esquisito. Parabéns, você tá indo pelo universalismo, como se a cultura não tivesse nenhum impacto, mesmo que a cultura tenha esse impacto, não tem impacto tudo. Ao mesmo tempo, os signos são só construídos, só percebidos, só sugeridos, só estruturados. O que isso significa ler? O que se espera é pra ser julgado de acordo com a narrativa que a história vai. Tá vendo qual ponto é que eu falo? Olha que loucura. Então, tipo, o que você se espera e não é o que se espera, a gente entra na estratégia de Shumatsu no Valkyria, que é você subverter a estética padrão média que as pessoas expectam. E a expectativa pode ser só construída, ou adivinha, narrativamente construída dentro da história. Então vai ser um design feito pra quem tá na porra da história. Fazer sentido. Vamos pra Sanda de novo. Design, a ressonância. Se você pega a Sanda isoladamente, não faz sentido. Quando você, para mim, isso é uma história. Então esse tipo, tem que fazer sentido ao você olhar, talvez fosse um quadro, talvez fosse você. Parar uma história. Isso não é aquilo. São indicativos de qualidade, não a qualidade per se. Sim, eu cheguei de novo nessa frasezinha de discutir da sorte, me desculpa. Às vezes não vai explicar nada do personagem, ou não faz sentido pra aquela situação. Porque numa situação normal seria considerado um design ruim, mas a comunicação ruim. Mas quando a gente começa a analisar a lógica interna das caixas, a gente começa a entender o porquê esses visuais são do jeito que são. Os gachas. Senão a gente pega. Por quê? Aí entra na merda do que eu vou entrar em outra coisa aqui. Ah, mas eu não entendo. Então vai pro inferno. Então vai pro quinto dos infernos. E não conta. Porque eu não quero limitar o mundo e a arte ao que você acha bonito e belo. Então deixa o belo se manifestar de tudo, das formas, e você filtra o que você gosta. E pode pegar lá, no meu vídeo sobre Rio, que eu ando falando. No começo eu achava tosco, no final tá quase chorando. E adivinha, todas as regrinhas de gacha sendo atacadas, tá tudo aqui. Então eu mais defendo gacha pela minha ressonância argumentativa. Eu dou meus amores a tokusatsu e super sentais em gerais do que propriamente a gacha. Porque se eu bato em um, eu indiretamente tô batendo aqui. Ah, Lê, mas aí a sexualização. Aí a gente começa a sexualização quando a gente for sexualização. Não designer, não de detalhismo. Porque vai pra cara do caralho. Tá vendo qual ponto aqui? Porque Lê, o que isso comunica ao americano? Porra nenhuma. Ou seja, então vai ter obras que se pensam dentro do seu fluxo do tempo pra agradar. E seu público. Vamos fazer um exemplo. Os signos de uma pessoa. Vamos dar um ponto aqui. Caralho, eu não tenho. Mas vamos pensar em H20 mangá. É esse aqui, esse mangá. Eu não li ele todo, mas eu li só o comecinho, bom pra cacete, mas só dando um exemplo. Que ódio essa porra. Essa caralho. Ele é um mangá de beisebol, que ele usa muito beisebol, que é a lógica do beisebol dentro de tudo. Ele é um mangá de... Aí a gente tem Slam, de novo, lógica do beisebol, e a gente tem Super 11. Lê do que você tá falando. Os signos de quem gosta de algo se baseiam no que ela gosta. Ou seja, Super 11 é uma obra de futebol para quem não gosta de futebol. Porque apenas o jogo pelo jogo, a lógica do jogo pelo jogo, pra esse público não é suficiente, não se coloca poderzinho. E é a mesma coisa do Nomusume. Porque é GTO, não é GTO, não. Anime de corrida, carro. Esse aqui, Intinal D, literal, foi um cara apaixonado por carro que fez. Então a obrigação desse cara era pegar os amores dele e traduzir os amores de carro dele pra todo mundo. Não, porra! Não é a função da arte também. Ele apenas expôs o amor dele. E você sinta, caralho. Quem já tá predisposto vai sentir mais do que você vai ter que aprender. Mas aí a gente entra na narrativa, porque não é tanto uma obra de nicho. Mas você vai ter a corrida. Vai ter, por exemplo, a porcaria de uma Musume, que usa uma lógica de show e pra se passar, você tá chorando que a porra tá só correndo, caralho. E por aí vai. Só que é um nível de apelo de Intinal D e Super 11. De Intinal D, Super 11 e aquele lado do coração de cringe, o Aura mais ego. Mesma coisa. Então quando as pessoas ficam, eu tenho que entender. Não, quem tem que entender é tanto o público, entender do público e da identidade desse público. Aí qual ponto aqui? Mas é gacha. E foda-se, eu não vou usar uma argumentação de imbecil, porque eu não sou fã desse tipo de estilo de gacha. Eu não vou atacar o gacha, eu só ataco o gacha. Você fala que o que o gacha faz, pelo que o gacha faz, não o como, o porquê, nem os agravantes faz. Eu ataco as obras que eu gosto. Eu não vou ser hipócrita. Não é porque eu não gosto do jogo que eu vou atacar o jogo. Não vou fazer isso, porque eu não sou mais criança. Eu tenho mais argumentativa. Tá em qual ponto? É porque você joga gacha. Pega não, você vai chamar falando mal do design de gacha por qualquer outra coisa. Mas eu não vou ser idiota. Se eu não sou idiota. São jogos gratuitos e que se baseiam totalmente na venda de personagens. Logo, eles têm um motivo financeiro para utilizar elementos de design que façam o público. E adivinha? Isso de problematizar tudo virou o contrário. Puta que pariu de autopunhetar o próprio Akio agora. Eu jogo pra virar personagem bonito. Logo, se a personagem não tiver nos meus moldes de perfeição da minha ficção, ou seja, a arte virou única, o jogo virou unicamente, a arte virou unicamente refúgio. Não se existe arte de conexão. Não se existe arte, ou seja, você limita a arte à sua função. Para o progressista, é a função de
decupar o mundo. Para o Norm, é a função de servir a si e os seus desejos. E no final, ninguém tá falando de arte, estão falando de autoorientação ideológica, caralho. E aqui no Eric Carter, ele vai falar de dois extremos. E como eu quero agora xingar o público comum de burro. Puta que o pariu. Porque isso que fizeram com God of War, com a Lau Fei, é uma das coisas mais imbecis do mundo. A mulher não tem o direito. A porra da mulher não tem o direito de ser velha, caralho. Porque sabe por quê? Quando vocês fazem isso, vocês dão argumento pro pessoal que fala que é completamente estigmatizante a mulher só ter valor se for bonita. E adivinha, a mulher, ela é bonita. Ela só não tá perfeita. Igual um modelo de gacha. Ela ainda é bonita. Só uma mulher mais madura. Com signos de beleza. Caralho, eu olho isso e você não quer que eu problematize? Eu não consegui não problematizar uma porra dessa. Porque tá tudo bem eu ter os meus desejos, eu ter as minhas preferências, eu ter o tipo de mulher que eu gosto. Cara, eu gosto de mulher curvilínea. Beleza. O problema é que de uma preferência se torna exigência. Que é o que aconteceu com o movimento Red Pill, com o movimento masculinista moderno. É aquele negócio de você ver um homem falando e querer se matar. Eu sendo homem. Então imagina eu ver isso dando argumentação pro pessoal que problematiza. Aí eu vou ter cara de... Ó, a gente não pode ter mulher gostosa porque a indústria coloca tanto mulher gostosa nas obras que os homens perdem o senso do ridículo, perdem o senso de realidade e começam a exigir na realidade que as mulheres sejam perfeitas e exigir que o signo da mulher seja exigido única e exclusivamente como signo de beleza. É como se eu colocasse que um homem sem ser forte é um homem sem valor. Então uma mulher sem ser forte é uma mulher sem valor. Uma mulher sem ser bonita, quer dizer, é uma mulher sem valor. E isso é completamente estigmatizante, porque você faz com que as mulheres que não estão no arquétipo de beleza endeusado sejam menos mulheres, tendo menos valor, criando então vamos dar um exemplo dos homens tomando bomba, das mulheres anorexia. E que isso vai ser problematizado, porque a gente tem esse problema. E você, ao agir como um Neandertal, que não tem a capacidade de interpretação artística, você dá argumento pra esses filhos da puta. Porque você é um filho da puta também. Você também faz parte do problema. São dois burros comendo capim. E puta que pariu. E vamos aqui pro vídeo do Eric Carter. Desculpa, eu desabafei. Um design de personagem ser feio é uma pergunta estranha, mas nos últimos dias a internet entrou em... É pecado um design de personagem ser feio? É uma pergunta estranha, mas nos últimos dias... Nem precisa ser feio. Pode ser igual eu falei com Ibukou, aquele anime que eu falei que ele é mais realista. A gente tem nichos e nichos. Cara, eu quero que os meus personagens pareçam tias. Pareçam pessoas que você... Mano, é simples. Tem obras que querem ser o outro mundo. E tem obras que querem estar nesse mundo. E cada uma dessas obras pode ser maravilhosas. Como é que você é um adulto? Como é que você é um ser pensante? Como você é um ser com voz interna? E não consegue perceber que talvez você consiga amar os dois, caralho. Você pode ter a obra que te tire desse mundo. Que você seja o ser mais forte, com uma fantasia de poder, como é Dragon Ball, como que é alguns Isekais, como que são um Power Fantasy. E ao mesmo tempo, você também pode amar uma obra pessoal que fala sobre os anseios da vida cotidiana. Você pode amar um Slice of Life de vida cotidiana. E você pode amar aquela obra super frenética. Caralho, isso aqui é maturidade. Ou seja, o problema não é você ter uma preferência. É você... Não, a sua preferência te cegar para o mundo, porque aí a sua preferência pode virar um vício. Lê, mas isso não tem nada a ver. A preferência ficcional e a preferência real não são a mesma coisa. Sim, eu sei. E por isso que eu não sou de problematizar. Porque um personagem que eu acho bonito, acho foda na ficção, se ele fosse em traços realistas, eu acharia ele a coisa mais idiota do mundo. Pesquisa aí, Vegeta realista. Coloca o traço de Dragon Ball com características realistas. Pega emoji, coloca emoji realista. Ou seja, há apelos, há sexes, há... Sabe aquela coisa de tal coisa só é bonita na ficção? É exatamente isso. Então a gente pode ter um apelo da ficção, a gente pode ter um apelo da vida real. Então certas coisas só são bonitas na ficção. E é isso mesmo. Então uma pessoa que eu tenho uma preferência, eu acho sexy no mundo 3D, talvez eu não ache sexy no mundo real. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Cara, eu acho muito fofinho maid em anime. Mas se eu vejo uma pessoa agindo como maid, puta que pariu, velho. Eu quero me matar. Eu acho muito cringe cosplay e personagem fantasiado tentando agir com personagem de anime. Eu quero me matar. Eu acho muito cringe. Só que
Adivinha, exatamente. Porque eu tenho uma dissonância ficcional, onde isso é ficção e isso é realidade, tão forte que se eu percebo uma emulação muito forte dos dois, do ficcional falsamente emulando o real e do real falsamente emulando o ficcional, eu tenho uma dissonância gigantesca. Porque a beleza de eu estar olhando outro mundo, sabendo que aquele é outro mundo. Tá vendo qual é o ponto? E muitas pessoas não têm. Ou pior, muitas pessoas confundem esses dois por falta de aferência e por vício. Porque são burros dos dois extremos. E o pior de tudo é que se você reclama de um, o outro problematiza. Se reclama do outro, o outro problematiza. Se você reclama dos dois, os dois te atacam. É uma merda, caralho. Tipo, não tem problema um personagem idealizado. Por quê? Tem lá o Broly. Você já viu o tamanho da corpulência do Broly? É como se eu falasse que... Você já percebeu que a maioria do pessoal que tem disforia muscular... O que é disforia muscular? Basicamente, o pessoal que tem um vídeo... Vou lá, Hércio, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Esse vídeo aqui é muito importante, tá? E ele tá falando, ó, porque voltei a ser natural, mas não consigo. Isso daqui que é a disforia de corpo, que é ele tá grande, mas ele se vê pequeno porque ele era maior. Então pensa aqui, vamos pensar, basicamente, algo bobo, o que é a problematização? Dragon Ball tem corpos gigantescos. Isso faz com que as pessoas se inspirem em Dragon Ball em corpos irreais e queiram virar Dragon Ball. E Dragon Ball incentiva os homens a terem isso e a ir pro suco. E se você na verdade vê que Dragon Ball é algo banalizado na cultura de anime, como o culto ao músculo. Sim. Só que você percebeu que eu falando isso você já achou idiota, porque isso era algo que já existia, é um signo corruptado ao mesmo tempo, que é igual você problematizar. E o bebê que pulou achando que ia voar com o Superman é culpa do Superman, então temos que punir a ficção, não punir o uso e o abuso de doping, até porque alguém que sem base vai ser sem base vendo um desenho ou vendo o amigo dele se picando se picando. Então, problematizar a ficção é sempre problematizar o elo mais fraco. Por quê? Porque é aquilo que vai te dar mais a sensação de que você tá sendo alguma porra. Exatamente. Se você quiser entender o que é disforia, aqui tem. Ao mesmo tempo, Lê, mas aí você falou uma merda. A gente tem Naruto. Naruto ele não é mega musculoso e é forte. Exatamente. Então vocês estão pegando qual é o problema? O problema não é o Dragon Ball gigante. O problema não é que existem mulheres bonitas. É que só tem mulher bonita. E quando a gente tem em uma indústria inteira, e ela só é mais velha, o pessoal da Chilique. Tenta ver onde está o problema. O problema não é ter mulher bonita, é que vocês têm repulsa de mulher que parece de verdade. Puta que o pariu. O problema não é o Eti. Cara, o pessoal problematizando só no Bisquedol, porra. A gente tem. Cara, eu não tenho que ver tanta burrice e ficar, puta que pariu, eu queria dar um tiro nos dois. Não tem como. Não, vamos lá. Como é que. Cara, como é que o pessoal usou a IA? Eu vou pegar aqui. É essa porra aqui. É essa desgraça aqui. E o pessoal age como se existisse um personagem assim. Puta que pariu. Por que, Lê? Pela percepção infantil de que a arte é beleza e a busca pelo belo. E puta que o pariu, vai se fuder, como eu tenho ódio disso daí. Ai, Lê, não é isso que o pessoal reclama, é que o pessoal reclama como a gente tem um excesso de produção, cria-se fetiche na mercadoria que cria e retroalimenta padrões, e então tá retroalimentando o padrão. Aí que tá, meu amigão. Se o filho de uma puta, ao jogar um joguinho, tem uma base tão merda de estigmatizar a mulher e a função da mulher, você acha que o problema está naquilo que é altamente interpretativo ou na base, ô filha da puta? Exatamente, na base. Porque isso daqui é reativo. Então a gente tem um problema das mulheres serem atreladas única e exclusivamente na percepção de valor da beleza. Então uma mulher sem beleza exatamente. Nós temos, e várias vezes, exemplos mais bobo e banal. Ou você já não percebeu que a beleza interna, o que importa, é sempre com um cara feio e com uma mulher bonita? Um Adam Sandler, por exemplo. Me dê um exemplo de uma obra onde a mulher era bonita e ficava com um cara feio. Exatamente. Então até mesmo nas obras que tentam dar uma subvertida, igual aquela Quem vê cara não vê coração com aquela mulher gorda, é sempre o contrário, não é? Exatamente. E o problema é exatamente que ao você ter e você saber que a cultura é muito retroalimentada por esses padrões midiáticos, você tem uma reformulação na própria percepção. E hoje em dia, por culpa dos reacionários, você cria então uma contra-padrão. Ou seja, você só tentar
igual fizeram com Pragmata, igual fizeram. Só atacar não dá certo. Só subverter não dá certo. Por quê? As pessoas acham que. Ah, vamos colocar personagem mais bonito, mais feio. Foda-se. Não importa. Vai fazer igual aconteceu com Concorde. Não adianta. Tem que fazer gente boa. Tem que fazer a pessoa amadurecer. E por aí vai. E sem aquilo de ficar espantalhando. Porque as pessoas. Mano, é impressionante como o pensamento do pessoal é só cota. Se esse pessoal tivesse o controle remoto do mundo, universal do mundo, ativamente você colocaria cota pra tudo. Não. Agora você jogou um jogo com a mulher idealizada. Agora você vai jogar com a mulher feia. É assim que as pessoas. E as pessoas acham que esse sistema de cota, vai amadurecer ninguém. Alguém que faz essa porra aqui achando que isso aqui é real, que não consegue dar o ponto da pessoa. Não, a mulher é muito realmente. O símbolo da mulher na ficção é só beleza. Desde a fêmea fatal até tudo. A mulher quase não tem o direito de ser feia. E, cara, tudo bem. A gente tem essa existência. Não, o pessoal transforma em guerra cultural de reformulação. Puta que o pariu. Sendo que tem um monte de homem feio nessa porra. E ai, velho. Tem vontade de se matar, né, mano? Sabe por quê? Porque eu. Vamos lá, vamos tomar no cu, velho. Vamos tomar no cu. Entendeu? Por quê, Lê? Porque é foda. É aquilo de que as pessoas. Gente, a ficção lhe afeta porque a ficção é fraca. É pelo meio, é pelo excesso. Vamos dar um exemplo nesse cacete, desse caralho. Que ódio do cacete. Vamos lá. Eu assisti. Tô assistindo aqui. Doctor Stone. Tô assistindo. Ó, não tem sexualização. Não tem sexualização. Nippon Sangaku, um dos melhores animes dessa temporada. Maravilhoso, não tem sexualização. Aqui, não tem sexualização. É muito engraçado, do caralho. E eu tô rindo. E eu assisti essa merda aqui. Tá vendo essa merda aqui? Esse anime aqui? Mano, o que eu ri do arco da mãe é sacanagem. E esse Eti, ele é agressivamente apelativo. Puta que pariu. A cena dela dando tapa na bunda da irmã mais nova. Puta que pariu. Aquilo dali foi vergonha alheia pra caralho. Mas eu ainda me diverti com essa obra. Eu não dropei. Porque muita piada funciona. E puta que o pariu. Ou seja, peraí. Eu me tornei estigmatizante. Eu tô vendo aqui. O peito dessa mulher é maior do que a cabeça. Eu assisti esse anime. Ok. Eu estou estigmatizando mulher? Não. Eu consegui ver isso aqui. Eu consegui ver isso aqui. E eu consegui ver isso aqui, que também é um dos melhores da temporada. Ah, ele não gostei do primeiro episódio. Vai até o episódio 3, vai pra mim. Um dos melhores da temporada, maravilhoso. Você percebeu então, né? Ali, o mundo não é sobre você. Fato pra caralho, porque eu sei muito bem que o vício e a generificação dá um problema, que a pessoa só vê anime com mulher peituda. Isso vai acabar gerando do que a qualidade de uma obra é mulher peituda. E a pessoa perde a capacidade de ver aquilo. Mas isso daí é exatamente o problema do vício, da estigmatização. E isso aconteceria principalmente nos dias atuais por causa da bolha da internet. Antigamente, lá na década de 60, 70, a gente tinha muito disso por causa da mídia. Porque a única forma de você ter entretenimento era da TV aberta, era disso, dos grandes gatekeepings. Então você não tinha a democratização na ficção. Cara, hoje em dia, cara, por culpa da internet e da pirataria, você pode ir tudo. E é muito engraçado que na época a gente pode assistir tudo, sobre todos. Nós fazemos Marvel versus DC. Nós fazemos Shonen versus Shoujo. Nós fazemos Josei versus Seinen. Em vez da gente pegar o que é de melhor, a gente pega as características de Shonen. Igual foi o graveto lá. Você lembra, não? Ai, anime é muito gritado. Ai, anime grita demais. A sutileza é o que é um método. A sutileza que é maturidade. Uau. Cara, em vez da gente ser capaz de ver o mundo inteiro, a gente prefere pegar um pedaço do mundo e falar só isso existe. E vai tomar no cu, né, velho? Puta que pariu. E vocês perceberam? Alguém limitado vai ser limitado gostando do seu lado ou do meu lado. Gostando de designer real, porque ele vai colocar, sabe o que vai acontecer? Vai pegar o gay, vai pegar a mulher feia e colocar como se fosse um holofote. Vai pegar a mulher feia e vai colocar como se fosse um circo de horrores. Exatamente, não é? Você não acha muito estigmatizante pegar a mulher feia e colocar ela no circo de horrores? E olha só, gente, na minha obra tem uma mulher feia, estamos salvando o mundo. Nem um pouquinho estigmatizante, não é mesmo? Por quê? Porque você só vai estigmatizar a mulher feia na ficção, enquanto a mulher feia na balada vai continuar lá. A mulher preta periférica vai continuar lá estigmatizada. Porque você vai criar os famosos esquerda macho. Ou vai fazer o famoso mete vaza com mulher preta periférica. Oh, não é? Oh, no discursinho bonitinho, no falso moralismo. Oh,
É aquilo, né? Quem problematiza os problematizadores. Sabe por quê? Porque só quem erra é o seu inimigo. O seu discurso nunca erra. E faz você não ter maturidade com o seu próprio discurso. Porque quando você tiver, se um dia você tiver, vai ter tanto problema. Porque o pessoal acha que o mundo. Mano, o mundo é um pêndulo, porra. Uma hora o peso tá aqui, outra hora o peso tá ali. Uma hora o peso tá aqui, outra hora o peso tá aqui. Vocês acham mesmo que tipo, o apelo. Ah, ele vai ter um monte de jogo. Mano, vamos lá. Problematizem o problema, não a ação. A gente tá tendo uma franquia que quer dar um tom realista, que quer dar um tom de maturidade, quer mudar o tom. Veja se esse tom vai ser bem feito. Não vá pro argumento do problema da ação. Porque aí você problematiza exatamente tudo. Puta que pariu. Os novos escritores só querem trazer o arquétipo de mulher da vida cotidiana. Pra mulher com aparelho. Eu tenho aparelho, velho. Eu uso aparelho. Quando eu vi. Vamos lá. Quantas pessoas você tem aparelho nessa porra? Tem milhões de pessoas que usam aparelho. Você já viu uma pessoa que usa aparelho? Acho que a única coisa que eu vi é o sorriso metálico. Então você pode ter a ressonância de skate. Você pode ter ressonância de futebol. Você pode ter ressonância de dirigir. Mas você não pode ter uma ressonância de uma pessoa que usa aparelho. Sem estar naquele arquétipo do nerd esquisito. Nossa, Ale, mas você tá com o mesmo discursinho. Porque todo mundo tem um ponto que tá certo, caralho. Esse é o ponto. A arte engloba tudo. Tanto a ficção do Broly com o ombro maior do que a cabeça, quanto a ficção mais real. A gente pode ter a ficção do Goku explodindo um planeta, de uma ficção que trata sobre o interno e o externo. Podemos ter uma. Como se, literal. Vamos lá, divertidamente é ruim porque não explode um planeta. É exatamente isso, velho. Por quê? Porque uma pessoa que traduz a qualidade a signos de Power Fantasy, quando você vê uma obra que não é um Power Fantasy, você fala, lixo, esse é o problema. A falta de complexidade, a falta de amadurecimento e a falta do amadurecimento do ser. É bizarro. É bizarro, velho. As pessoas só não amadurecem. E não tem nenhum problema. Ó, Lê, eu gosto de ficção escapista. Você gosta de ficção escapista? Sim, gosto. Você conseguiria, se você. Ah, hoje eu tô bem. Você conseguiria assistir uma ficção que não é escapista? Você conseguiria assistir uma ficção que não é escapista? Cara, consigo. Não é a minha ficção ideal, mas de vez em quando tem uma ficção que ela é mais voltada para a realidade, que tem um design mais real, que não tenta ser escapista, eu consigo ainda ter a maturidade. Então, enquanto você tiver a preferência por uma ficção escapista e isso não mate a sua sensibilidade para uma ficção não escapista, não tem nenhum problema de como você está vivendo a sua vida. O problema é que pode ter um problema. E a única coisa que você precisa para ter um consumo consciente é só isso, porra. Não é muito difícil não, caralho. As suas preferências alinhadas a um mínimo de equilíbrio. Não é difícil, velho. E as pessoas fazem isso, ai, como se fosse, oh meu Deus, olha que obra problemática, oh meu Deus. Aí a gente tá vivendo uma geração em que a mulher não pode ser baixinha, em que a mulher não pode ser fofa, ao mesmo tempo que a gente quer cultuar a feiura como subversão pela subversão. E não vê a problemática disso. Caralho. Caralho, velho. Sabe por quê? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um texto que eu fiz há muito tempo, que eu acho que esse textinho que eu fiz aqui aqui, ó. Esse textinho aqui, ó. Tem esse take esquizofrênico do Marco. Sempre que um pseudoculto taxa de lixo genérico. Aqui tá lixo genérico. Mas pensa. O arquétipo de beleza, extremo de beleza, ou seja, beleza apelativa versus normalidade, sendo usado como em vez de lixo. Isso aqui é genérico, você pensa nesse ponto, aqui não é genérico. É exatamente esse mesma argumentação. Não, ironicamente, o Marx está errado. Eu não diria lixo, mas genérico? Sim, padrão comum. Porque o belo é o status quo da indústria. Tanto que para agradar quanto para impressionar. O traço não é enfiar brilho no cabelo. O desenho pode ser tudo, de um Violet ao fim de Hora de Aventura. Você pode ter isso aqui, você pode ter isso aqui, você pode ter isso aqui. E cada um pode ter seus apelos. Não é porque eu acho isso bonito que eu vou achar isso feio. A questão da percepção, a gente entra aqui, ó. Na animação podemos tudo, olhos grandes, pequeno, desenho, Vale da Cinza, é bem menor. Temos um universo para explorar o que foi explorado. E um traço comum. Ou seja, cara, é estapafúrdio. Dentro da ficção a gente poder ter tudo isso daqui, ter toda essa variedade e só isso ser taxado como belo. Ser tipo, sendo que o genérico é simplesmente aquilo que é mais servido na indústria. Isso que é genérico, é o comum. E
É muito gostoso você ver coisas diferentes às vezes. Você quer ver o genérico, tá tudo bem. Genérico não é característica de ruim. Genérico é genérico. Quando você e vai tomar um remédio, tem o original e tem o genérico. É só isso que significa, né, ó. Então cuidado ao criticar essas coisas para no fim não estar falando e expondo os seus pobres de beleza e misturando com sensibilidade artística e misturar traço com cores, porque no fim não está falando e sim se expondo do que você acha que é interessante no fim. Então a gente pode ter isso, isso. A gente pode ter isso aqui. A gente pode ter isso aqui. A gente pode ter isso aqui. E pelo amor, não estou falando que não pode ter um senso do belo, mas não se segue com ele, seja capaz de ver a beleza e julgar o peso, que pode ter o belo e ser genérico, genérico e ser belo, a beleza no cotidiano, a beleza no comum, a beleza no feio, a feio na beleza, a tudo. A gente pode ter isso aqui, a gente pode ter diversidade, a gente pode ter protagonista negro, protagonista de tudo, verde, azul, que a gente pode ter traços caricaturais, a gente pode ter o real, pode ter o irreal, pode ter o simplista, pode ter o detalhismo, a gente pode ter o traço não polido, a gente pode ter o traço menos polido, a gente pode ter cor colorido, podemos ter várias culturas. Tá aqui, ó, não vou ler o resto não, tá aqui, pause e lê essa porra, só pra eu deixar o vídeo do Eric rodar, tá? É o meu senso, porque puta que pariu, velho. É porque é um lado que eu quero que os dois explodam, velho. Eu quero que os dois explodam, tá? Porque não é culpa da arte o machismo existir. É o machismo que usa a arte, porra. Porque a forma da arte é interpretativa, caralho. Tá cheio de obra com viés feminista que os artistas roubam pra si. Porque o movimento machista e o movimento da arte são coisas diferentes, mesmo que estejam de mão andada. Porque o machista pode fazer arte, mas a arte pode não ser machista, porque quem interpreta a arte somos nós, caralho. Então eu posso pegar uma obra que ela é machista, vamos pegar aquela obra é machista e nós reinterpretarmos elas como uma obra não sem ser machista. Porque não importa no final. Eu sempre vou dar o exemplo de Lovecraft, né? Aqui, beleza? Já mandando logo na lata, é evidente que um personagem ser feio não vai fazer com que o design dele seja ruim. Pô, Eric, mas como assim um personagem não precisa ser bonito? Você tá defendendo essas barangadas horrorosas aqui? Não, meu filho, calma, senta aqui pra gente conversar. Existe uma diferença do design ser feio porque ele tá mal executado, tecnicamente, e ele ser feio porque ele está retratando um personagem que, na história, é feio. Um design pode representar uma pessoa feia e ainda assim ser um ótimo design, porque ele tá... E outra coisa, não se tirem a materialidade da arte. A materialidade da arte, vamos lá. É errado você querer, igual eu falei lá com uma puta, Ai, a puta, não, ai caralho, a puta virgem, acho que o arquétipo é puta virgem. É errado você pegar uma personagem que ela é meio dominatrix, mas ela também é pura, e simplificar ela a puta virgem. É errado, é. Por quê? Porque isso poderia ser um apelo do passado, mas pode ser um apelo do futuro, e pode ser um apelo do presente, e pode ser ressignificado a apenas viés de contraste. Ou seja, você não pode excluir que um dos apelos é a ressonância social da puta virgem, até porque a virgindade, blá blá blá, que é uma característica estigmatizante. Você não pode retirar, porque a arte ainda parte da materialidade mesmo que ela transcenda a materialidade. Exatamente. A arte pode ser metafísico, mas o ser de carne e osso que faz essa arte não é. A arte pode não ter moral, mas quem faz e consome pode ter essa moralidade dúbia. A arte pode ser esquecida, distorcida, mas o seu artista pode ter certas ações objetivas, como o outro de Rurouni Kenshin. Exatamente. Então é isso que se chama da morte ao autor. Não como o que o autor faz não importa, mas pode não importar. Porque o autor, como ele erra, e você pode falar, autor, você fez isso, mas tá errado, o autor pode ser um merda e ter colocado merda e eu interpretar como não merda. Então, Lê, do que você tá falando? Não se pode colocar o peso do feio masculino com o feio feminino. O homem é muito mais. Por quê? O signo de comum é o homem forte. O papel do homem é ser forte, o provedor e blá blá blá. Então, um homem, quando ele é feio, socialmente ele não tem a pressão de ser bonito. Na verdade, até a própria desconstrução. O que mais tem no movimento Red Pill falando, ó, o homem não precisa ser bonito, só precisa ter dinheiro. Exatamente. Porque esse é um dos pontos. Então, quando você coloca um personagem sendo feio masculino e um personagem sendo feio feminino, tem pesos diferentes. Muito diferentes. É natural. Sim, é natural, mas mesmo sendo natural, beleza. A mulher, um dos papéis da mulher é ser mãe. Mesmo que. E é algo biológico. O papel ovulante, as nomenclaturas modernas tá de foder. O papel da ovulante
Não pode ser inerente. O homem não tem essa capacidade. Então, o não ovulante e o ovulante criam-se aspectos entre si, mesmo que o seu aspecto seja o aspecto do futuro, ou seja, eu vou me tornar ovulante ou vou não me tornar ovulante. Eu sei que é foda falar desse jeito, tá, gente? É porque eu não quero. Eu tô me blindando, tô me blindando. Ou seja, alguém que pode ser ovulante vai ser como um não ovulante, mesmo que uma mulher, por exemplo, ela não tenha as trompas. Mas alguém que não tem as trompas, ela teria essas trompas, mesmo que agora ela não tenha as trompas. Assim como a mulher que está na menopausa e não engravida mais, ela passou por toda uma vida podendo engravidar, mesmo que ela nunca tenha tido engravidado. Então, isso é uma das formas que a imagética da imagem, dentro da ficção e dentro da sociedade, funciona como uma mulher barra como um homem. Entendeu qual é o ponto? Então, o que acontece com o próprio movimento é simples. Mensagem importante. Já viu isso de mensagem importante? Pensa, se você já usou isso com mensagem importante do racismo, sim, pô. Eu acho interessante. E se for achar interessante, vamos dar um exemplozinho. Gato de Botas 2. Qual é a mensagem que tá lá? Exatamente. Divertidamente. Depressão. Exatamente. Então, nós temos o ordinário, Mulher Bela. E a gente vem com uma obra que quer debater sobre a mulher, que é meio estigmatizante a mulher não ser bela, que a mulher tem mais valor. Pensa no você, homem. Você não mata um boi, você, homem. Você não mata um boi no braço. Você é menos homem. Você é menos, você não vale. Não é estigmatizante? Por isso que você sendo homem, vê aquele vídeo do Lárcio, tá? Você vai entender um pouquinho disso, do que é essa disforia, que isso pode pegar. A lei não é papel da ficção. Sim, mas também não é não papel. Porque a ficção e a arte é um movimento de expressão. Se é um movimento de expressão, a expressão do belo e do feio são completamente antagônicos. Eu gosto muito daquele exemplo que eu sei que é exemplo de aula de arte número 1. Eu sei que é aquelas artes, aquelas pinturas que retratavam a ida à guerra como grandioso, como nossa, a guerra, estou indo defender pelo meu país, nossa, é honroso ir para a guerra e defender os seus, proteger. E tinha aquela arte que mostrava o homem voltando da guerra completamente destruído. Todos mostram o quão importante é ir à guerra, mas o homem destruído e distorcido que volta e traumatizado, ele é ignorado. Aí, é só isso, porra. É só isso. É só isso, caralho. É isso que o pessoal tá querendo te dizer. Como às vezes pode ser meio estigmatizante, só existir a mulher bonita. E não precisa existir a mulher bonita no jogo. No jogo, que é feito pra ter mulher bonita. Pode ter mulher bonita, no jogo é feito pra ter uma mulher bonita. Só não reclame do jogo, que é feito pra ter uma mulher mais padrão. Ou ter uma mulher feia. Puta que pariu, você nunca foi. Eu, acho que a primeira. Vamos lá. Eu já me apaixonei por uma mulher que antes de eu estar me apaixonado, eu achava ela feia. Me apaixonei por ela, comecei a achar ela bonita. O famoso. Mano, é só beleza contextual, caralho. A beleza é contextual. É sócio construída, sócio alimentada. E a única coisa que o pessoal quer é ter um pouquinho de espaço nessa indústria. E adivinha, qual é o problema da indústria? Eu vou ter que dar o exemplo de novo de fast food, caralho. É tipo, nossa, caralho. Estão falando que fast food é junk food, é comida lixo. Então, vão querer proibir o McDonald's. Eu nunca mais vou poder comer batata frita e vão enfiar soja no meu rabo. Não, caralho. A gente só quer que você coma um pouquinho melhor. Porque é bom comer melhor, porra. É só isso. E dá pra você comer no final de semana, tranquilamente, o seu combão do Mac e você cuidar um pouquinho da sua saúde. É só isso que as pessoas querem. É só isso. É só isso. E mesmo que, mas eles querem literal ressignificar a beleza. Então você problematiza a ressignificação pobre da beleza. Mas você nunca vai poder falar que não é importante complexar a porra da beleza. Porque é importante. Porra. Tá? Senão ninguém elogiaria o próprio Corcunda de Notre Dame. Condizente com o personagem. Pô, Eric, mas as pessoas elas não querem acompanhar um personagem feio. Elas querem um personagem que seja bonito, idealizado e tudo mais. Isso daí é uma meia-verdade. É evidente que se você estiver jogando um jogo de waifu ou um jogo de rusbando, você vai querer que o personagem seja o mais bonito possível. Mas fora desses cenários específicos, a ficção tá repleta de personagens muito amados e que não estão dentro dos padrões de beleza. Isso porque nesses casos mais amplos, nem sempre vai ser a beleza que vai fazer alguém curtir o visual de um personagem, mas sim uma coisa que no design de personagens a gente chama de apelo. Eu já falei muito disso aqui no canal. Apelo é você fazer um personagem que seja visualmente. E isso não necessariamente é o personagem ser bonito no sentido clássico da palavra. O que o apelo visual faz é conseguir vender bem qual que é a ideia daquele personagem de uma forma que visualmente, como por exemplo ser muito fofo, muito misterioso, muito imponente ou muito gostosa. Existem muitas formas de se apelar no visual do personagem para conseguir vender uma ideia sobre ele. E isso também. Isso aí e aqui a gente entra, por exemplo, de estigmatização da mulher, onde a mulher não pode ser tarada.
Literal, pô. O pessoal falando lá que a Marin, tá. Mano, o pessoal falando que o Gojo foi feito pra ser o idealizado. Ou seja, a Marin é idealizada. Sendo que o Gojo é a idealização do sex appeal da porra da autora. Mano, caralho. Nesse anime que eu mostrei pra vocês, nesse anime bunda, aqui, a porra do protagonista, eu falei umas 5 vezes, cadê esse protagonista? Aqui não é Marin, mas esse filho da puta, quem assistiu sabe, umas 5 vezes eu falei, caralho, meu homem, porra, meu homem. Isso, caralho, meu homem. Nas frases que ele fala, nos elogios que ele fala e por aí faz. Claro que esse anime ele se fodeu pra caralho. Porque puta que pariu. Esse anime, os Hong Kong dessa temporada, puta que pariu, velho. Os Hong Kong dessa temporada estão muito bom, velho. Mesma coisa. Outro meu homem. Esse aqui, ó. Ó. Meu homem. Esse aqui também, ó. Adivinha, feio de novo. Entra aqui nessa mesma fase. Nessa mesma fase. Meu homem. É isso que tá. É isso que acontece. Você não tem isso tão comum pra mulher. E eu não estou falando sobre cota. Não tô falando sobre cota. Ai, Lê. Não, não. Eu tô falando que isso não é tão comumente servido. É só isso que eu tô falando. Eu não quero que metade dos homens seja bonito e metade dos homens sejam feio. Isso é idiota. Não se deve ter cota na arte, na expressão. Não se existe o quanto você pode gritar na sua vida. Se você quiser passar a sua vida inteira gritando, você pode. O problema é que você não pode gritar sem saber que o silêncio existe, porra. Que existe essa opção. Isso que eu tô falando. Entendeu? Então você vai ter apelos como é apelo que eu falei aqui. Que é Eikitozen. É Eikitozen, né? Não. Puta que pariu, qual é o nome dessa porra? Aqui. Esse aqui que eu esqueci o nome dessa porra, dessa vaca. Dela, porra. Que é. Eikitozen, porra. Eu nunca sei o nome. Que um dos motivos do design dela ser tão maravilhoso, tão incrível, é exatamente porque ela parece uma estudante japonesa. Ela não é linda. E por ela não ser comumente linda, por esses personagens não serem comumente lindos, por eles terem por eles serem ordinários, eles são mais do que o mais belo dos belos. É só isso, porra. É só isso, caralho. E é esse tipo de post do Marco que eu falo, puta que pariu, precisamos de uma revolução cultural nessa porra, meu Deus. Porque os dois podem ser bonitos. Eu posso preferir ela e chamar isso aqui de genérico, mesmo isso aqui sendo lindo, porque isso daqui aqui tem 30. Tem 30 desse tipo de beleza. É aqui não, é só isso que eu tô falando. Não tô falando que isso aqui tem que sumir, eu tô falando disso aqui. Isso aqui também pode ser belo. Só, porra. Inclui os personagens pouco atraentes, e eu vou dar alguns exemplos agora, começando com o Trevor do GTA V. Esse maluco é feio que só a desgraça, e mesmo assim o design dele é muito bom. E por que ele é bom? Porque o apelo visual do Trevor é o caos. Quando a gente vê o Michael, a gente entende que ele é um criminoso que quer parecer civilizado. Já o Franklin, ele aparenta ser um jovem ambicioso tentando crescer na vida pelos meios errados. Mas quando você vê o Trevor, você entende na hora, esse cara é um problema. Tudo na aparência dele grita instabilidade, já começando pela cara de louco que ele tem. É um sujeito completamente intimidador, além de ter ali uma tatuagem no pescoço que é bastante autoexplicativa sobre a sua personalidade, né? Nada dele passa uma sensação de cuidado ou que se importa com algum tipo de norma. Ele aparenta ser completamente largado. O sujeito é calvo, magrelão, imundo e mal vestido. Ele nunca usa nada extravagante. São sempre as roupas mais simples e banais, pois ele não tá nem aí pra nada. O design vende muito bem qual que é a ideia do personagem, que é alguém caótico, um arquétipo que as pessoas gostam. Se ele fosse bonitão e bem arrumado, parte do charme dele seria perdido. Mas talvez o exemplo mais poderoso dessa conversa seja o Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. O Quasimodo é muito interessante da gente conversar, pois as suas versões no livro e no live action eram bastante grotescas. Mas é óbvio que a Disney queria que pessoas de todas as idades gostassem dele, né? Então ela teve muito sucesso em fazer que o Quasimodo parecesse fisicamente deformado, sem ser repelente para o público, vendendo no design dele a ideia de alguém feio, mas extremamente adorável. Ele possui muitas características pouco atraentes, como o nariz, a protuberância nas pálpebras, os dentes desproporcionais e principalmente a corcunda. Mas ao mesmo tempo, eles usaram alguns truques para fazer o visual muito simpático. Ele possui olhos grandes e inocentes, usando o mesmo recurso visual visto em bebês e em filhotes, que geram empatia nas pessoas. Ele também é desenhado a partir de formas mais redondinhas, aumentando o ar amigável. E não apenas isso, tá? Existe também o paradoxo do feio e bonito. Qual é o paradoxo do feio e bonito? Aquilo que é meio grotesco e feio, tipo um pug, mas que você, por causa dele ser meio dessa mistura entre características bonitas, fofas, e características feias, torna ele defensável. Bizarro, né? O pessoal fala que é tipo, isso é um mecanismo biológico pra gente não pegar os bebês mais feios e jogar eles fora. Eu sei que é piada, mas quem sabe?
personagem. Ele pode ser ali completamente torto, mas nada nele é grotesco ao ponto da repulsa, sabe? Mas o ponto principal é que os animadores deram pra ele um repertório enorme de que tornam ele absurdamente humano e relacionável. Você vê que dentro daquele corpo tem uma alma extremamente pura e nobre, o que contrasta com Frollo, o vilão do filme, que é alto, esguio, angular, só que ele que é o monstro da história. Então é evidente que um personagem pode ser feio e ainda ter um design excelente se ele Exatamente, e ainda ser fofo, ser feio e ser fofo. conseguir vender bem a ideia que ele tá trabalhando ali. Só que aquilo, Cara, eu acho que a frase que mais sintetiza o que o pessoal queria matar é simples, meu amigão. Você consegue se relacionar com uma mulher sem, inerentemente, alguma hora, ver ela como sua namorada? Não, você tem um problema. Melhore. Você tem que conseguir ser amigo de uma mulher. Ah, é impossível. É da natureza do homem, meu peru, porra. Tu quer pegar sua mãe, quer pegar seu irmão, caralho? Ali é diferente. Isso é diferente exatamente. Decupa as características que fazem você não ver a sua mãe como uma mulher, e sim como a sua mãe. Você consegue fazer a mesma coisa com a sua amiga, porra. Eu, literal, tinha uma amiga que a gente apelidava ela de Maria Macho. E o apelido de Maria Macho era exatamente porque ela era mais macho que todo mundo lá nessa porra. Quando apareceu um rato, foi eu e ela matar rato. E o pior, ela nunca tinha matado rato. Eu já tinha matado o rato. Ela foi porque ela queria matar um rato. Ah, ele é porque ela foi criada com um homem. Esse é um dos pontos também, né? A maioria das Maria Macho tinha um círculo social muito masculino. Ou era criada só com o pai. Ou tinha tipo 3, 4 irmãos, né? Ou ela era a mais nova de uma família um pouquinho desestruturada que fazia ela ter as características comumente colocadas com um homem. Essa ponto. E, porra, literal, eu não consigo ver ela como uma mulher. E ela é uma mulher. E ela é bonita, tá? Ela não era feia, não. Um ponto. É só isso, porra. Mano, é só isso. Não é tão difícil, porra. Não é tão difícil. Qualquer ser humano funcional deveria estar isso. E adivinha? A gente tem muito ser humano não funcional. Então, se é tão fácil ser um ser humano funcional, por que a gente tem tanto ser humano desfuncional? Exatamente. Aí entra o machismo, cultura negativa, formulação, falta de conexão. A gente tem isolamento, que o isolamento é de fuder, né? A maior característica da gente ter essas disforias de comportamento é isolamento. Que o cara vive isolado numa bolhazinha masculinista fudida, seja amigo do bar, cerveja, amigo. De tanto não se conectar com o mundo, você vira um alienígena desse mundo. E quando o mundo, uma hora, ele vai adentrar, você fica. É muito parecido com o Paralelo da Caverna. Personagem feio não funciona pra todo tipo de obra, né? Você não vai meter um cara feio num gacha, tá ligado? Mas o grande problema dos personagens, entre aspas, feios, na minha opinião, é quando ele é feio só por ser feio mesmo. Tipo, não tem nenhuma ideia criativa sendo trabalhada no design a partir desse elemento, ele não é um reflexo das coisas que o personagem passou, ou do mundo onde ele habita. Não, é só um personagem com visual feio. É isso, é que o pessoal... Vamos lá, vou dar um exemplo do porquê o pessoal erra tanto. Ah, ali, cultura woke. Um pouquinho, mas eu me nego a falar dessa porra, porque cara, é mosquito, é atraidor de... É carne podre, pata de mosca. Não, é simples. Quando você vai fazer um homem feio, você tem... Quantos homens feios você tem? Você tem uma biblioteca enorme de homem feio bem trabalhado. Pra você se inspirar, pra você trabalhar, pra você usar, pra você mexer. Porque já você tem. E agora, mulher? Como é que você faz uma mulher feia? Ou melhor, uma mulher ordinária. Uma mulher que não é feia nem bonita, ela é ordinária e se desenvolve bem. Exatamente. Por isso que Touzer é tão maravilhoso. Porque eles conseguiram ser, entre aspas, feios, ordinários e lindos. É isso que é difícil, porque não é tão comumente servido. Se é não tão comumente servido, você tem mais acertos e erros. Já que boa parte da teoria de criação de conteúdo, da teoria de criação da arte, é baseada na tentativa e erro. Você vai escalando em cima dos cadáveres mortos que falharam. Então, ao ponto de que nós não temos tantas mulheres feias que ainda têm o seu apelo, a gente não tem tanto como seguir um padronismo nesse ponto. Porque a gente não sabe o que é essa beleza comum, essa beleza ordinária, essa beleza real, palpável. O que é essa beleza real, palpável, que continua sendo realmente bela? Não sei, é que é foda eu falar isso, que muita gente... Mano, literal, vocês já não viram muitas vezes a sua namorada mais bela quando ela acaba de sair do banheiro? Cara, é aquilo. Mulher não se maquia pra homem, não. Mulher se maquia pra outras mulheres. Mulher não faz a unha pra... Mulher não coloca unha, não coloca brinco, não coloca colar, não coloca maquiagem e batom para homem, não. Assim como muitos homens não fazem, colocam um shape pra uma mulher, não. Claro que depende que tem essas coisas. Porra, todas as minhas namoradas, sempre falei pra elas, vocês ficam muito mais belas sem maquiagem. Sabe aquela coisa da... Não existe... Não, cara, como é que é? Não existe mulher mais sexy do que quando ela usa a roupa do namorado. Que é exatamente naquele apelo... Ah, não entendi. É aquele apelo do comum de que ela
tá tão sem se importar com o que ela vai vestir, cara, vou colocar qualquer bosta, pega qualquer camisa, ela pega aquela camisa do namorado que é muito maior do que ela e foda-se. Porra, quem aqui já namorou, isso já aconteceu. Caralho, muito foda. Exatamente por causa disso. Esse é um dos apelos, né? E, cara, a gente literal, podemos ir em anime de romance, a gente não tem nem a fidelização, porra. A gente não tem nem a parte mais interessante que seria o relacionamento sendo servido. Se eu pegar, por exemplo, em a romance, que é uma das coisas que eu mais amo, pouquíssimos romances trabalham o romance, o relacionamento. A maioria deles acabam como exatamente. Ah, Lê, porque é punheta de relacionamento. Sim, né? É, o pessoal quer te vender o quase lá do que o lá, né? Dessas coisas. E nem é sobre sexo. Foda-se sexo do relacionamento, cai. O mais belo do relacionamento é os pequenos momentos, né? Ah, Lê, porque o mais importante do relacionamento é o sexo. Ah, vai pagar puta, porra. Vai pagar puta na casa do caralho, porra. Feio, sem graça, que você não se interessa, sabe? E é aqui que designs mais bonitos têm uma grande vantagem, porque por mais que o personagem tenha um design que não é muito profundo, se ele for bonito, isso já é o suficiente pra fazer muita gente gostar dele. Porque o interesse pela A beleza já é um dos apelos, enquanto a monotonia e a feiura precisa criar um apelo. E é meio que isso que o pessoal da teoria crítica quer matar, entendeu? É isso que eles querem matar. Eu acho que é completamente inócuo. Porque se você vê a feiura e vê ela como um apelo, você tá criando um apelo, porra. Tanto que você tem que criar essa coisa de, ai, a mulher bonita vai matar a mulher feia. Sabe aquela coisinha? Então você tá criando um apelo. Então sempre tem que ter um apelo, tem que ter um motivador. beleza já tá enraizada na natureza humana, né? Com isso explicado, bora palpitar um pouco em cima do design dessas duas, começando com a Laufey. Falando primeiramente da modelagem 3D, eu fiquei bem impressionado porque, basicamente, a personagem é a cópia escarrada da atriz, né? O problema é que teve uma galera aí, muito sem vergonha, pegando ali a foto da atriz toda maquiada, cheia de filtro, e comparando com os takes mais desfavorecidos da personagem do jogo pra falar que a mulher tá feia. Mano, isso aí é muito desonesto, tá ligado? O trailer começa com a coitada da defunta acabando de acordar no outro mundo, completamente. Meu problema é as expressões. Eu não gosto dessas expressões de motion capture. Eu não acho que fica tão natural. Mas é um problema que eu vejo com as cinemáticas, tá? Porque, tipo, tá quase realista, mas não tá tão realista. Então, meu problema é exatamente na movimentação que eu acho esquisito, mano. Eu acho a movimentação esquisita de motion capture. Assustada e desorientada, sem saber onde tá o marido e o filho, e os caras pegam justo Por isso que a estilização combina muito mais com esse tipo de motion capture. Eu não sei porquê, tá? essa Eu não manjo partezinha aqui tanto. onde ela tá assustada pra falar, meu Deus, olha que feio. Então eu não achei nem um pouco que ela tá embarangada. É uma mulher bonita, porém mais velha, que tá sendo representada em um estilo artístico muito realista. E particularmente eu gosto bastante que ela tá sendo representada de uma forma mais velha aqui, porque é algo que nós não vemos com frequência. Me cita aí uma protagonista Puta que pariu. Obrigado, Eric. feminina de videogame que ela tem uma idade mais avançada, ali na casa dos 40 anos. De cabeça eu não consigo lembrar. Ou seja, a gente tá recebendo algo novo. E particularmente, eu prezo muito por variedade. Eu também gostei que eles trouxeram Já que uma das características do apelo é a novidade. Então, é isso mesmo. Meus parabéns. Uma das características é a novidade. Então, se a gente tem uma porrada de mulher bonita, e vem uma mulher que ainda é bonita, mas mais velha, acabou, porra. uma aparência mais natural, mais crua da atriz pra dentro do jogo, porque ela não tá em uma Que aí você entra em flame, entra nas teorias da conspiração da cultura woke, blá blá blá. Vontade de me matar. Vontade de me matar. Já pra tirar o meu, sim, existe cultura woke. Só que ela não é nem tão forte quanto o pessoal fala, mas ela também não existe como o pessoal fala. Obviamente existe uma elite cultural que tem a percepção de mundo de desenvolvimento contínuo, né? Uma visão pós-estruturalista que quer usar a ficção como ela era usada lá na década de 70, 60, 80, ou seja, que quer usar reestruturar os signos. Só que o problema é, isso sempre aconteceu. É simples, pô, eu quero usar a ficção para melhorar um pouco o mundo. E isso não é errado. E há beleza nisso, a beleza nesse debate, a beleza em cutucar com vara verde. Então se temos um problema, que é essa estigmatização, temos que fazer. A diferença é que a gente tem que fazer isso bem feito. O que acontece é, concorde, que não importa. O dinheiro verde, cota, não é fazer uma boa obra, é fazer uma boa representação. E se você tem, eu gosto muito de dar exemplo da bola preta entre bola branca e vermelha. Se você tem algo comum, esse comum não chama atenção. Então se você coloca, por exemplo, antigamente, quando colocava um negro, quando colocava um gay, como colocava uma mulher em algo que não tinha esse tipo, você já chama o holofote. E essa personagem, só por ela ser o holofote, independente de ser minoria ou não, e for mal feito, pela lógica do holofote, vamos olhar mais pra ela. E se ela for mal feita, é simples. O ordinário, quando erra, será esquecido. O caricatural, quando erra, será lembrado. Assim, como um acidente que você derrubou, um copo de vidro e limpou, você não vai lembrar. Agora, se você for atropelado, você vai lembrar. Se você vê um atropelamento, você vai lembrar.
pela escabilidade do ordinário e por memória de fixação de experiências novas e marcantes. É por isso. Assim como as pessoas muitas vezes vão ser só reacionadas e vão estar falando que um personagem bem escrito é ruim porque ele é gay e ele age como gay e a pessoa vai falar, ok, esse aí a gente tem que mandar tomar no cu. O problema é que aí você acaba blindando e você não pode fazer nenhuma crítica porque senão você vira homofóbico. É bizarro, né, mano? Situação onde ela pode estar toda embonecada. A coitada virou cativa, começou a apanhar feito mulher de bandido. Ela não tá numa situação onde ela pode estar com um kitzinho de maquiagem. A gente tem que lembrar que o God of War, ele tem um estilo artístico um pouco mais realista. Não é que nem anime onde os japas têm pavor de deixar a personagem feia, então ela tem que estar bonita 100%. Aqui estamos trabalhando com uma proposta diferente. Então relacionada à beleza do boneco, eu acho que faz total sentido com a situação e proposta que eles estão trabalhando. Agora, uma coisa que eu acho que falta no design dessa Minha putaria é que eu fico puto é o que esse negócio de cultura woke faz alarmismo, sabe? Oh meu Deus, isso vai chegar na série que você gosta. Filha de uma puta. Filha de uma puta. A gente tem 1 trilhão de obras que fazem apelo bonito, simbólico, padrão, porra. Se pegar. Pega o Mario. Você acha o Mario sexy? Pega a Peach. Você acha a Peach sexy? Puta que o pariu, meu irmão. Dá um braço a torcer, porra. Tá tudo bem. Ai, ai. personagem são elementos icônicos. O Kratos desde sempre teve isso, que é principalmente aquela pele cinzenta e as marcas vermelhas, né? Esses são elementos exagerados que tornam o seu visual muito memorável. E é uma abordagem super clássica de design, né? Exagerar certos detalhes do personagem pra aumentar a iconicidade dele. Pode ser um bigode elegante e chapéu, como no Mario, um cabelo carnavalesco e espadona, como no Cloud, alguma coisa que deixa o personagem mais único, sabe? A Laufey, ao menos na minha percepção, ela não tem nenhum elemento único, sabe? Parece ser só uma Verdade, mulher. concordo. Porque ela foi feita ao meu ver, ela foi feita pra ser uma mulher NPC e agora ela tá tendo que ter característica. Podemos dizer que a pintinha, que é meio icônico, mas, mano, uma cicatriz de guerra, alguma tatuagem foda, talvez alguns piercings, algo, cara, sei lá, velho. Seria legal, porque o Kratos tem lá, o Atreus é uma merda por causa disso, pô, entendeu? Se ela vai ser a beleza comum, talvez não seja legal fazer uma beleza comum efêmera, que tá uma beleza incomum. Os piercings. Ah, Lê, mas aí não ressonaria com a característica de mãe. Eu acho meio esquisito você querer apelar. Essa hipocrisia de quando o pessoal vai fazer algo mais real. Qual realidade você quer atrelar? Talvez o irreal real. Por quê? Piercings, tatuagem, modificações corporais, deficiências, dificuldades, coordenações motoras, cabelo, pintura. Ou aquele clássico de menina feminista, igual a de que é ridículo pra caralho. Eu não tenho nenhum problema contra esse tipo. Eu gosto também de mulher de cabelo curto. O meu tipo, pelo menos na ficção, é cabelo curto. Adoro mulher de cabelo curto. Cabelos diferentes mesmo, que nunca existiriam na. Tipo Yu-Gi-Oh! Da vida. Acho muito foda. E também mulher bombada. Top 3. Colocar coisas realmente diferentes. Um vitiligo. Foda um vitiligozinho da hora. Cicatrizes que compõem a função. Ou algum poder que cria vasosignificância. É aquele efeito de que a pessoa vai falando e vai tendo vasos. Ai, Lê, mas isso dá overdesign. Sim, mas isso aqui é um jogo, pô. Daria pra ter esse tipo de coisa. Numa animação isso não dá, porque acaba tendo que simplificar. Comum com roupas daquele mundo, o que é um pouco sem graça pra uma protagonista e de obra de fantasia ainda. Claro, não é uma coisa, meu Deus, é super crítico, mas se no decorrer do jogo ela ganhar alguns elementos legais, como uma armadura com design bacana, alguma tatuagem ou marcas únicas, eu acho que isso pode ajudar na memorabilidade dela como personagem e tornar o design mais eficaz. No geral, nem tem muita coisa. Entendeu? Porque se você quer fazer ela ser diferente, ter o apelo do diferente, por que você não vai para signos não usuais? A gente pode pegar isso da cultura punk, na cultura steampunk. Você pode pegar isso na própria cultura do heavy metal, do death metal, do homem usando aquelas maquiagens grotescas, daquelas de chamar a atenção. A questão de você captar a atenção é que você precisa gritar. Você precisa chamar a atenção. Vai ter a música clássica e vai ter o grito daquela voz rouca e estridente. E por aí vai. É assim que você faz. Ou seja, tem várias formas de apelo. Por isso que Tolkien é tão maravilhoso. Que ele conseguiu fazer e chamar a atenção para ser um sucesso que ele é. Menos que Violet, mas e que Tolkien é 1 milhão de vezes melhor que Violet. Mas conseguiu. E é por isso que a gente chama de nichador. Há pessoas que vão ver a beleza do efêmero. E há pessoas que não vão ver. E tá tudo bem. É a vida. Exatamente porque o efêmero. Ou seja, se o efêmero fosse muito bem servido, se depois de Tolkien tivéssemos 1 trilhão de obras igual a Tolkien, e Tolkien seria menos que Tolkien. O que torna Tolkien e Tolkien a não existir tanto que Tolkien. Assim como o que torna Speed Racer maravilhoso é que não tem tantos Speed Racers. É ousadia. Aquilo que eu amo é porque eu amo que ele é um pouco servido.
A minha comida favorita é uma das minhas comidas favoritas porque eu não como ela todo dia. Coisa pra comentar no design dela, porque, cara, é só a atriz ali dentro do jogo, sabe? Então, assim, eu acho que é um design ok, eu não desgosto, mas não é nada demais. Eu não colocaria ela em, meu Deus, melhores designs de protagonista de game. Com certeza não é. Agora, bora falar da EVE. Proposta visual completamente diferente do último. Aqui, a nova protagonista de Stellar Blade, ele tem aquele realismo que é... Ela é praticamente uma boneca muito bonita, muito idealizada, toda produzida, e igual aquelas asiáticas que usam 30 kg de reboco na cara. O design inicial dela, ele é bem basicão. É um rosto padrão de asiática, com uma roupa tecnológica colada no corpo, e que até faz parecer que aquilo ali é a estrutura da pele dela. Tendo ali alguns acessórios que se destacam nos pulsos, que vira ali uma soqueira quando ela tá lutando, né? No geral, um visual bem minimalista, permitindo uma leitura rápida da personagem, né? Esse minimalismo é porque ela será uma personagem muito modular, ou seja, você vai customizar bastante a aparência dela através das roupinhas que você vai pegar no jogo e tal. Como esperado do Stellar Blade, o design dela tá apostando ali no apelo à sensualidade, né? A franquia se propõe a agradar quem gosta desse tipo de coisa. A gente vê que a roupa dela é super colada, destaca ali os dots, e você tem aqueles takes ali que são super importantes pro entendimento da história, né? Isso aqui é só um colírio pros olhos do jogador que gosta desse tipo de coisa e que vai passar várias horas de gameplay olhando pra ela, né? Eu prefiro essa abordagem do que ficar metendo explicações toscas como ela anda de biquíni porque respira pela pele. Poxa, não precisa dessa forçada de barra, tá ligado? Se tá dentro da proposta, vai fundo. Passando pra outro tópico, a aparência dela é um pouco mais nova que a protagonista anterior, né? Ela tem traços mais delicados, é mais baixinha, no geral ela passa ali uma fragilidade maior comparado à protagonista anterior. Mas o que isso significa em termos de... O que eles estão trabalhando aqui, galera, é com aquele bom e velho contraste de aparência e comportamento. Pelo que mostraram, ela tem uma personalidade que é mais forte que a Eve, o que não é muito difícil, diga-se de passagem, e o estilo de luta dela é mais agressivo. A Eve usava a princípio de espada, enquanto que a EVE parece que vai lutar na porrada mesmo, usando umas soqueiras tecnológicas e tal. Pelo menos é o que deu a entender ali pelo trailer. Então eu acredito que tentam criar um charme nascido do contraste entre a aparência delicada e a capacidade de combate dela, sabe? Aquela coisa da garota pequena, mas que é boa de briga, violenta e arrebenta. Um charme nascendo justamente desse contraste inesperado. E pelo que o próprio diretor do game falou, a ideia deles é essa mesmo, tá? Então a sensualidade e o contraste de aparência mais delicada com o estilo de combate mais são dois pontos que eles trabalharam muito nela. Agora uma coisa interessante... Tipo uma Toff da vida. Ó, a Alita, pô. Adoro a Alita. que eu quero falar sobre o design dela é a comparação que muita gente tá fazendo com ela e a Gali, ou Alita, como é conhecida no ocidente, do mangá de Gun Hyper Future Vision. E assim, eu consigo ver da onde as pessoas estão vindo com isso, sabe? As duas são baixinhas, com corpo mecânico, cabelo curto, e a roupa que a Eve usa lembra a estrutura tecnológica do corpo da Gali, né? Mas o lance é que, poxa, a identidade visual da Gali dá de 10-0 aqui nessa boneca. A Gali tem um rosto super único, os olhos são grandes e expressivos, ela tem placas ou símbolos faciais no rosto, e principalmente, ela é beiçuda pra caramba, né? Você não vai encontrar um personagem com o mesmo rosto que ela, sabe? Claro que ser um personagem de mangá ajuda ela a se destacar, mas até na sua versão em live action ela é bem distinta, né? Já a Eve, o meu maior problema com ela é que o rosto é bonito, mas é aquele bonito genérico, sabe? Claro que genérico não quer dizer que aquilo é ruim, apenas que é comum. Se você já teve muito contato com esse tipo de estética, você pode ter ali uma certa fadiga e não achar tão interessante. Agora, se isso aqui é novo pra você, poxa, você vai achar maravilhoso. Então, no geral, acho que é muito bonita, mas de um jeito muito padronizado. Só que eu dou ali uma certa passada de pano, porque, poxa, é claramente um design de asiática. E querendo ou não, elas têm mesmo o rosto mais parecido. Pra mim, é outro design que eu achei ok, tá? Não desgostei, vou comprar o jogo, mas eu não achei ela, meu Deus, é o supra-sumo do character design. Não, é um design bem basicão, de mulher bonita. Não tem ali uma iconicidade, como exemplo, a Chubin. Nossa, a Chubin, meu Deus, para o design dela é perfeito e essa aqui tá bem atrás. Mas ela pode melhorar bastante dependendo das roupinhas que a gente colocar nela, né? Agora, esse maluco aqui que apareceu no trailer, sim, tem um design muito da hora. Poxa, o cara tem um visual muito B10, tá ligado? Mas e você? O que você achou do design dessas duas? Além disso, você prefere que todo personagem... Ah, aí tem a Leônida, aí tem aquela coisa... tipo... É meio foda porque o homem tem muito mais diversidade. A gente pode brincar mais. Pega o Hulk e a She-Hulk. Exatamente. Até porque é aquela coisa do fisiculturismo, né? Quanto mais homem a mulher fica, menos mulher ela fica, né, velho? Quanto mais hormônio, mais esteroide, mais o homem parece homem, ou naquele arquétipo de homem. E quanto mais esteroide na mulher, a mulher literal vai se tornando um homem, né? O engraçado é que, biologicamente, todo homem é homem, mas o que diferencia é o homem, não a mulher. Bizarro, né? Então esse é o ponto, né? É como se o homem não tivesse um gênero definido, ou uma característica definidora. Pega um fanboy, essas porra aí, e a mulher tem. Então a mulher tem um molde. O homem é não ter molde. E isso gera, sim, e vai gerar, uma percepção média tonal. E é isso que o pessoal às vezes quer dar uma fugida, ou quer lutar contra. Sinceramente, eu gosto. Eu gosto, porra. Cara, por quê? Porque é o certo? Porque estão mudando o mundo? Porque pode ser diferente. Porque muitas vezes, quando o pessoal tem essa alta consciência, a história vai ser mais intimista, a história vai ser mais bela, vai ser mais pessoal, vai ser diferente. Então, eu peso por um mundo, não que só exista um, e dê pra existir os dois. É isso que eu quero. Não quero ter o mundo pra ter medo da ficção. Porque o mundo que você tem que ter medo da ficção é um mundo aterrorizante. Porque se aquilo que não existe pode destruir o mundo, que armas nós temos no mundo? Então,
que deve gerar tanto medo? Porque se eu tenho que ter tanto medo do que eu penso, isso não seria o inferno? Deixa no ar, foi embora. Falou.